Ok, vamos que vamos. A aula hoje é sobre estabilização de platôs por taludes. Então, nós vamos tratar aqui de estruturas que são resultantes da movimentação de terra, né? São resultantes de cortes e aterros. E hoje, em específico, nós vamos ver a estabilização, né, de platôs por taludes através do método de offsets. Bom, taludes, né? O que são esses taludes? Quando a gente vai construir em terreno movimentado, né, a gente precisa realizar movimentação, ou seja, transporte de terra através de aterros ou escavações, cortes no terreno, de maneira que nós venhamos a construir uma plataforma, um platô, aonde nós colocaremos a nossa construção, a nossa edificação sobre essa plataforma, né? E essa plataforma ela precisa ser estável. Não pode haver ali nenhuma possibilidade de ocorrer escorregamentos ou desmoronamentos. Então o talude, ele vai ser uma estrutura que vai ajudar na contenção dessa plataforma, desse platô. É aquilo que nós chamamos de planos inclinados, né? Contenções de planos inclinados. Portanto, o talude é essa estrutura, como você está vendo aí, essa seção do terreno nessa figura. Nós temos uma área de corte e uma área de aterro. Observe que em azul temos a área de corte. Em azul, a área de corte, que é a parte que se corta, ou seja, você escava, você produz uma escavação e retira solo do terreno. O material retirado, se for de boa qualidade, pode ser usado para a construção do aterro. Então, se esse material é de boa qualidade, nós podemos transportar esse corte, que está representado em azul, e aterrá-lo nessa área representada em verde. Isso é muito importante porque nossa intenção aqui na terraplanagem é sempre equilibrar, na maioria das vezes, procurar sempre equilibrar o corte e o aterro para minimizar os gastos com o projeto, né? Então, como eu já disse na aula passada, a terraplanagem é um dos processos mais onerosos da topografia, da construção civil. Então, nós temos que baixar muito o custo e esse custo pode ser, então, ratificado através aí da terraplanagem com o mínimo movimento de solo possível. Então, assim, a nossa intenção é pegar uma área de corte e utilizá-lo na área de aterro. Se não é possível, no caso, se o material desse solo não é um material de boa qualidade, a gente joga fora esse solo em áreas que chamamos de bota fora. Tá? Nós construímos áreas próximas a esse terreno, ao lado, por exemplo, áreas adjacentes, onde nós coletamos, retiramos esse solo e jogamos nessa área de bota fora. O que é a área de aterro? É a parte que se enche, que se aterra do talude com material de boa qualidade. Tem que ser um material adequado, né? Pode-se usar o material retirado do corte ou buscar em área de empréstimo. Então, dois conceitos aqui que alguns de vocês ainda não conhecem. Área de bota fora é uma área adjacente ao terreno, na qual nós retiramos o solo e jogamos fora nessa área de bota fora. A área de empréstimo é uma área qualquer onde nós enviamos caminhões para coletarem esse solo na área de empréstimo e então pegar esse solo emprestado, entre aspas, e aterrarmos na área de aterro para a construção do nosso platô e do nosso talude. Portanto, na construção do talude, nós determinamos também a nossa plataforma, o nosso platô. O que seria esse platô? Platô é uma área plana, nivelada de um terreno,
preparada artificialmente para receber uma obra qualquer. Portanto, o platô, a plataforma, é a área plana, horizontal, que foi então de forma artificial construída para receber a edificação, mas também a plataforma ou platô, ele se aplica a formações naturais. Nesse caso é chamado de chapadão, né? Nós temos os chapadões. Quem nunca ouviu falar aí da Chapada dos Guimarães, né? São essas estruturas planas que foram construídas de forma natural, pela ação do vento, ação de chuvas, também são considerados platôs. Mas, obviamente, em ambientes urbanos, nós vamos ter sempre platôs e plataformas construídas por homens, né? Através da ação antrópica, de forma artificial. Então, nessa figura, nós temos aqui um platô com aterro, onde nós pegamos solo emprestado e aterramos para construir a plataforma que vai receber o empreendimento, através de aterro. E aqui um platô que foi escavado, um platô com corte, que vai receber aqui também uma edificação através do encaixe aqui, né, do encravamento dessa edificação aqui dentro. E temos aqui um exemplo de talude natural, no caso, uma rampa que foi gerada de forma natural mesmo. A própria mãe natureza realizou aqui a construção desse talude de forma natural, né? Mas os taludes também podem ser feitos de forma artificial, como nós vamos ver na aula de hoje aqui. Então, o talude é um plano inclinado, seja ele natural ou seja artificial. Está aqui o exemplo de um talude natural, no meio do mato lá, no meio do bosque. E esse talude natural, ele é formado pela metamorfose e ação do intemperismo ao longo de milhares de anos. Então, o escoamento superficial, o impacto das chuvas, né? Ou seja, influências pluviométricas, influências eólicas do vento, tudo isso colabora para a formação do traçado natural do terreno. E taludes naturais são muito comuns, obviamente, em qualquer ambiente natural. Está aí, por exemplo, uma demonstração do talude, um talude natural, né? É o nosso plano inclinado, nesse caso formado de forma natural. Aqui um outro exemplo de um talude natural. Aqui é aquele exemplo que eu disse de platôs naturais também. Olha para você ver. Não foi o homem que gerou essa plataforma, foi a própria ação da natureza, né? Agora aqui tem um exemplo de taludes sendo construídos de forma artificial. Como você pode ver, o pessoal está colocando aqui as gramas, né, para poder dar uma estabilidade maior no talude. Esse gramado com um sistema radicular mais profundo, ele confere um emaranhado de raízes, um sistema radicular em cabeleira que vai então gerar a fixação desse solo, dando estabilidade. E aí os processos erosivos são diminuídos e muito, né? Através desse sistema radicular em cabeleira, que vai gerar então essa estabilização, como redes de radículas que impedem aí a movimentação da massa, né? A movimentação do solo. Aqui um exemplo de talude natural também, muito comum, né? Nas nossas terras aqui em Minas Gerais. Aqui um exemplo de talude artificial. Foi realizado um talude artificial que ainda foi pensado em cima dele também, obviamente, a questão do paisagismo, né? Então o pessoal aproveita muito das vezes para poder dar uma cara bacana, né, na obra. E a estrutura não é apenas funcional, mas também é um resultado aí de uma obra paisagística. Aqui outro exemplo de taludes artificiais.
E aqui também a construção de taludes artificiais, taludes menores, né? Taludes pequenos. E aqui você pode observar que nós temos uma berma aqui. Berma é esse prolongamento, como se fosse um terraço, né? Criado no meio da seção do talude, que ajuda a gerar maior estabilidade no talude, também auxilia na captura da água, isso para fins de percolação da água, né, e abastecimento do lençol freático. Então, as águas de escoamento superficial também são diminuídos com essa construção dessa berma. Essa berma seria como um acostamento, né, para poder dar uma maior estabilidade na estrutura do talude. Aqui algumas gramas sendo colocadas num talude artificial. Aqui a escavadeira dando o retoque final num talude artificial. E aqui o aproveitamento de uma mansão e o seu acesso, né, à casa através de taludes construídos de forma artificial e, obviamente, muita jardinagem, né, ou paisagismo embutido nessa foto aqui. Ó. Aqui um exemplo do platô natural em Chapadões. E aqui o platô de aterro, um corte e o terreno natural do lado, né? Então está havendo aqui uma movimentação de solo, tendo corte, tendo aterro para a construção do platô. E aqui do lado um exemplo do terreno natural sem interferência humana. Enfim, o engenheiro ou o arquiteto, você, estudante de engenharia, futuro engenheiro, você propõe intervenções na modelagem do terreno para adequar essa área à sua implantação. Então você vai propor essas alterações de acordo com a sua cosmovisão e de acordo com essa sua visão holística do todo, você vai imaginar o que deve ser feito e você vai propor ao projeto essas modificações. Essa intervenção ela deve ser de baixo impacto ambiental, o mínimo possível, impedindo conflitos com a drenagem natural, preservando a vegetação nativa e a estabilidade de possíveis focos erosivos. Então veja que você, profissional engenheiro, precisa ter uma visão holística, uma cosmovisão de um todo sobre o ambiente em que se vai construir. Você precisa estar ligado na parte de vegetação, quais tipos de espécies você pode retirar ou não. Você precisa estar ligado na questão de declividade, se é uma área passível de ser trabalhada ou não. Você precisa estar antenado em relação à drenagem desse local, para onde as águas escorrem, para onde que nós temos formações aí de corpos d'água, né? Ou de cursos d'água. Essa intervenção tem que ser de baixo impacto ambiental, social também. Portanto, nós temos aí uma gama de questões a serem levantadas quando se trata de movimentação de solos. Você precisa fazer uma sondagem nas camadas superficiais do solo e verificar até onde vai, qual é a profundidade desse solo, quais são as camadas que atravessam esse solo. Portanto, há uma real necessidade de nós conhecermos a fundo. Então, vocês estão no semestre aí, como o Sandro falou, que estão estudando a parte de solos, né, de forma mais profunda. Aproveitem muito, porque esse semestre, então, é muito importante para vocês. O conhecimento de pedologia, geotecnia é extremamente importante no que tange a movimentação de solos, né, a terraplenagem. Essa intervenção que você vai propor, ela vai ocorrer através de cortes, aterros ou de ambos, né? Ou através da realização de elementos construtivos como platôs, taludes, construção de rampas de acesso, obras de contenção, muros de arrimo, né? Muros de concreto, valas e degraus. Portanto, há muita coisa a ser trabalhada num terreno quando se fala em locação de uma obra. Temos aí os componentes do talude. Então, nessa figura temos um corte, esse corte longitudinal aí, né? Podemos observar
aliás, um corte transversal, né, gente? Podemos observar a área de domínio. Temos aqui uma construção e temos aqui, perto da construção, aqui no alto do topo, a crista, que é a parte mais alta do talude. E aqui embaixo o pé, a parte mais baixa do próprio talude. E esse talude ele tem uma altura específica e ele trabalha com uma angulação específica. Essa angulação é você, engenheiro civil, que vai determinar o grau de angulação dessa declividade, desse talude. É você que determina isso através dos seus conhecimentos que você vai estar adquirindo nessa aula aqui hoje. Então nós temos que pensar que com as chuvas, com as águas de chuvas frequentes aí, principalmente na época das águas, essa água vai sofrer percolação. O que é percolação? É o movimento das águas no subsolo, né? É como a água faz seu movimento de forma descendente até o lençol freático. Portanto, a forma como esse solo armazena a água que recebe, isso vai ser um resultado das frentes de percolação dessa água, né? Então a água ela vai ser percolada e nesse exemplo aqui ela está dando numa mina, né? Ela está brotando numa mina lá embaixo porque o solo ficou saturado. Acontece que se o solo está saturado e não temos vegetação nesse talude e nesse platô, também contribuindo para o fato de que essa casa está fazendo um peso, né, exercendo através da gravidade, exercendo peso, uma força aqui rumo ao centro da Terra, pode acontecer dessa massa de solo, do talude, ceder. E havendo esse rompimento das estruturas do solo, pode acontecer o desabamento. Isso é um cenário muito comum durante a época de dezembro, janeiro, nos nossos verões, né? Chuvosos, onde a gente sempre vê pessoas perdendo a vida através de desabamentos. Por quê? Talvez foi construído um talude, mas o talude não foi construído na inclinação necessária, não houve contenção, não houve preocupação com a drenagem dessa água, não foi construído calha e nem nada, né? Então a percolação dessa água desestrutura as camadas inferiores do solo, aliado ao peso das estruturas, das residências e tudo mais que tem nesse platô, isso pode ocasionar um desabamento, né? Mas temos aí então os componentes do talude. Quais são os componentes? Crista, como eu falei, é a parte mais alta do talude. Temos o pé, que é a parte mais baixa do talude. Nós temos a altura do talude, que é a diferença de cota entre a crista e o pé. Temos o ângulo de inclinação do talude. Esse ângulo é dado em graus, né, entre a horizontal e a reta que liga o pé à crista. Temos o ponto de offset, que é o ponto de encontro do talude com a superfície original do terreno. Então aqui nós temos o ponto de offset, por exemplo. E temos a linha de offset, que é o lugar geométrico dos pontos de offset. Como assim, Guilherme? Eu vou mostrar para vocês já já o que é essa linha de offset. O offset é sempre esse afastamento, essa separação aí do talude ao terreno natural, né? É um afastamento, é uma distância horizontal do talude. Nós temos também as bermas. Bermas são, eu já havia falado no início da aula aqui que é a berma, né? São espécies de terraços construídos ao longo do talude para diminuir o impacto erosivo das águas de escoamento superficial. Então, as águas das chuvas, descendo então o talude, quando ela atinge uma berma, ela diminui a sua velocidade de escoamento, e diminuindo a sua velocidade de escoamento, nós temos aí uma melhora, né, na recepção dessa água da chuva através da absorção do solo.
Então, as bermas são estruturas construídas no talude para quebrar o impacto da água das chuvas e dar uma melhor estabilidade, né? Uma maior estabilidade aos taludes. Então, temos aí 3 exemplos, né? Temos um exemplo de uma plataforma criada ao pé de 2 taludes. Então, foi retirado o solo daqui. Como a gente pode ver aqui em pontilhado, né? Esse solo foi retirado. Então, houve um corte. E temos aqui um offset aqui em cima, um outro offset, porque é o encontro do talude com o terreno natural. Então, uma plataforma, um platô criado lá no fundo através de escavação, através de corte. Aqui um outro exemplo de um talude formado através de aterro. Então, houve aqui colocação de solo, um aterro, ponto de offset onde o terreno natural encontra com o talude. Então está aqui a plataforma elevada sobre o talude de aterro. E o terceiro exemplo aqui é o exemplo de uma seção mista. A seção mista é aquela que apresenta tanto corte quanto aterro no mesmo projeto aqui, no mesmo ponto, né? E por isso, pelo fato de haver corte desse solo que está empontilhado aqui, né? E simplesmente o transporte desse solo para um aterro onde houve compactação e a formação aqui desse talude, nós temos aqui o ponto de passagem, que é exatamente a altura média da nossa seção de terraplanagem. Esse ponto de passagem, ou altura média, é exatamente o ponto que a gente quer encontrar para garantir que a quantidade de solo cortada vai ser a mesma quantidade de solo aterrada. Então, eu vou mostrar para vocês na aula de terraplanagem, de cálculo de volumes, como que a gente encontra esse ponto de passagem, ou essa altura média, né? Essa cota média, essa altura, que é o ponto de passagem, é exatamente quando há transição do talude de corte, ou do corte para o aterro, propriamente dito, né? Então, esse ponto médio nos ajuda a ter um projeto mais em conta, menos caro, né? Menos oneroso, porque garante que nós vamos simplesmente transportar esse solo cortado daqui para cá. Nós vamos ter que levar muito solo para a área de Botafora, não. E não vamos ter que pegar muitas áreas de empréstimo também para poder aterrar esse solo, né? Então, o melhor dos mundos, o ideal é nós termos uma situação como essa. Obviamente que muitas das vezes em campo, essa seção mista é difícil de se conseguir. Então, muitas vezes acaba sendo utópico, né? Mas o que nós queremos é sempre encontrar um ponto de passagem para garantir uma seção mista, né? O máximo que nós pudermos, nós trabalharemos sempre pensando em altura média do terreno, para ter corte igual aterro, mesmo volume ou aproximadamente pelo menos. Quando a construção que nós queremos executar tem cota menor do que a superfície natural do terreno, nós fazemos o quê? Nós escavamos, nós cortamos o terreno. Então isso recebe o nome de talude de corte. No corte, o talude também é chamado de rampa. Portanto, se nós temos uma plataforma, a gente quer construir um platô que está abaixo do nível do terreno natural, nós vamos ter que escavar, retirar esse solo para podermos compactar, então, a plataforma aqui embaixo, né? Então, nós chamamos isso de talude de corte. Os declives dos taludes de corte variam de acordo com a natureza desse solo, né? Então, qual que é a inclinação que nós vamos ter que determinar aqui, Guilherme? Qual é a inclinação desses taludes? São 30 graus? É 45 graus? Bom, tudo vai depender da natureza do terreno. Se um terreno for rocha pura, nós podemos fazer um talude vertical. Infinito, por quê? Porque nós não precisamos nos preocupar, é rocha firme.
Então, um talude totalmente vertical. Sem problemas algum, nós podemos deixar essa estrutura lá. Se é um talude de rocha, né? Se realmente é uma rocha firme. Agora, se nós temos seixos, ou seja, um terreno pedregoso, né? Nós podemos fazer um talude de 1 para 1. 1 para 1 significa 45 graus ou 100% de declividade, na qual o ângulo do talude entre a horizontal e a linha entre o pé e a saia e a crista será de 45 graus ou 100% de declividade. Se o terreno natural for de argila, com solo argiloso, nós podemos ter então um talude de 39 graus, 4 na vertical, 5 na horizontal. Então, quando nós temos uma distância vertical de 4 metros, teremos um afastamento da distância horizontal desse talude de 5 metros. Isso equivale a 39 graus de inclinação. Se for um solo mais arenoso, nós teremos aí 31 graus de inclinação. E se for terra vegetal, 26,5 graus, que é 1 para 2. A cada 2 metros de afastamento, nós teríamos aí 1 metro de distância vertical. Mas temos também os taludes de aterro. Quando a construção que nós queremos executar tem cota maior do que a superfície natural do terreno, nós fazemos um enchimento que nós chamamos de aterro, né? No aterro, o talude também é chamado de saia. Portanto, todo esse talude aqui é chamado de saia, porque é um talude de aterro. Nesse caso, a gente quis construir uma plataforma na qual a cota é superior à superfície do terreno. Então, esse é o exemplo típico da construção de uma plataforma através de aterro e de um talude de aterro também. A inclinação desse tipo de talude depende da altura do aterro e também da natureza do terreno. Guilherme, Diga. quando fala, volta no 2 slides aí. Mais um, esse daí. Quando fala nesse infinito, não, para frente, esse daí. Esse infinito seria, tipo assim, 90 graus seria ele reto, né? Ele reto. Esse infinito seria o quê? Podia ser, por exemplo, negativo, é isso? Algo desse tipo? Esse infinito aí é o equivalente a 90 graus. Ah, então só... Seria o equivalente a uma plataforma totalmente vertical na perpendicular, sabe? Beleza, então. É porque eu pensei que poderia ser algo tipo... uma caverna, algo do tipo. Ah, uma caverna. Tipo assim, se cortar ela, mesmo que não fosse além do 90 graus, por ser rocha. Mas... Entendi. Descaracterizaria, né, a construção de uma plataforma e de um talude, né? Mas o infinito, ele se refere a essa plataforma perpendicular, né? Você poderia deixar a rocha de forma vertical, assim como é no terreno natural mesmo, né? Sem se preocupar em fazer nenhuma modificação nela. Entendeu? Beleza, beleza. Valeu, Sandrão. Bom, alguns estudos prévios, né? Algumas possibilidades e necessidades. É isso que a gente precisa fazer. Quando você vai a campo, você é engenheiro, você tem que bater os olhos lá no seu terreno e verificar as possibilidades diante das necessidades. Ou seja, você precisa tentar equilibrar o real do desejável, né? Ou o surreal do real. Quais são as possibilidades? Quais são as necessidades? Então, você vai a campo, você vai encontrar diversos tipos de possibilidades. Aqui eu mostro para você, nesse primeiro desenho, um terreno com perfil natural em rampa suave. Bom, se é um terreno com rampa suave, tudo bem, nós podemos fazer um pequeno aterro, um pequeno corte aqui e adequar a nossa construção o mais próximo possível do terreno natural, porque nós temos uma topografia bem plana aqui, né? Agora aqui no segundo desenho, nós temos uma topografia irregular, de forma escalonada. Nós podemos aproveitar então esse perfil natural do terreno fazendo a escalonação da edificação. Pequenos platôs, na qual nós temos aqui a construção de um muro de arrimo, por exemplo,
Porque você vai observar que nós temos uma pressão do solo aqui, ó, para a esquerda, né? A casa, ela pesa para baixo, nessa região, e quando ela pesa para baixo, nós temos um torque do solo, que é uma tendência de... é um torque para a direita, no sentido horário. E aí o solo vem para essa direção, a pressão é para o lado esquerdo. Havendo a pressão do lado esquerdo, se não colocarmos uma estrutura de contenção aqui, esse solo desmorona e a casa vai para o morro abaixo, né, literalmente. Então, há uma necessidade de construção aqui, ó, de um muro de contenção, um muro de arrimo, por exemplo. Mas pode ser que a construção desse muro de arrimo fique mais barato do que você simplesmente modificar essa estrutura aqui e construir um platôzão aqui, né? Um platô bem mais extenso, por exemplo, e construir uma outra estrutura de contenção aqui. Então, aqui foi pensado nesse aproveitamento do escalonamento da superfície, né? Agora, assim como aqui nós temos uma superfície mais íngreme, uma rampa mais severa, aqui também temos o perfil natural do terreno com uma rampa bem severa. Só que nesse caso foi aproveitado o terreno, não havendo modificação na estrutura do terreno, o perfil é natural, mas foi usado aí pilares, né? A construção de pilares para que você tenha uma espécie de pilotis aqui sustentando a sua casa, né? É o que nós chamamos de estrutura de balanço, né? Casas, edificações em balanço ou em pilotis, muito usado por arquitetos para poder aproveitar a topografia do terreno. Então, por exemplo, aqui, ó, uns modelos de implantação. No lado esquerdo, nós temos aqui uma edificação escalonada. Como que é esse escalonamento? Foi aproveitado aqui o terreno natural, ok? Pode ser que ele tenha feito a plataforma aqui através do uso de maquinário pesado? Pode ser também, né? Mas, obviamente, se nós tivermos aqui uma plataforma natural, ela também pode ser usada. Pode ser que haja um pequeno corte ou aterro apenas, um pouco grau, né? Para poder construir essa plataforma. Mas veja que, claramente, nós não tivemos aqui um projeto oneroso em termos de movimentação de solo. Tirando, obviamente, a construção aqui desse muro de arrimo, que com certeza deve ter ficado caro, mas pode ser que ficou mais barato fazer esse muro do que passar a patola aqui e fazer do modo convencional, né? Não, vamos arrancar o solo e construir uma super plataforma para receber a casa, né? Então foi pensado em 2 andares nessa casa. Aqui embaixo, uma plataforma, um platô mais embaixo, o muro de arrimo que está segurando a pressão lateral desse solo e o segundo andar construído, então, no platô de cima. Está aqui o exemplo da edificação escalonada, né? E já do lado direito nós temos a construção sobre pilotis, também chamado balanço. Eu acho que os arquitetos eles têm uma diferenciação entre pilotis e balanço, mas para mim eu acho que é a mesma coisa. Em balanço é você imaginar que a casa está sustentada, né? Através de estruturas da própria casa ou através de colunas. E há uma formação de um pilotis, né? Que é uma área que pode ser usada como galpão, como porão, né? Aqui embaixo da casa. É um exemplo de uma edificação que aproveitou aqui o relevo natural e não houve modificação, nenhuma movimentação de solo aqui, né? Um negócio que o pessoal não pensa, né, professor, é que, tipo assim, quando você fala em movimentação de terra, o difícil não é nem só escavar e transportar, é onde armazenar depois, né? Tem todo um processo, como é que se diz, ambiental, de locais onde você pôr e tudo mais. Às vezes o local que Exatamente. você encontra que você está livre de punições ambientais, tão longe que inviabiliza o projeto. Exatamente. Essas áreas, porque depois você vai pegar o bota fora e para onde você vai levar isso? Há toda uma burocracia ambiental e muitas vezes as cidades não possuem, dependendo da cidade, não possui uma área de dejetos, né, para esse solo. Então você precisa transportar a longa distância, como você mesmo falou, né? Isso fica muito caro, né? A hora do caminhão
da caçamba é muito cara, realmente, né? Aqui mesmo, aqui onde eu trabalho mesmo, muita empresa às vezes não calcula isso e depois tem que fazer aditivo, porque assim, onde eles vão ter que armazenar o bota fora fica tão longe da obra que o DMT ali fica caro demais, inviabiliza ali o preço que ele pegou a obra. Exatamente. Por isso Bem que pensado. tem que ter muito planejamento, né? Eu fico vendo pessoal que às vezes não tem muito conhecimento na área, o pessoal se aventura muito em terraplanagem, na construção de arrimos, e acaba perdendo muito dinheiro com isso, né? Eu tenho um amigo que mora no Cajuru, aí ele comprou uma casa através da Caixa Econômica Federal e tal, Minha Casa Minha Vida, né? Só que ele comprou o terreno lá e ele não esperava que ele ia ter que fazer uma movimentação de solo lá. Então, ou ele construiria um talude, ou ele construiu o muro de arrimo. O problema é que se ele construísse um talude, por conta do terreno do lado, ele ia perder muita parte do terreno dele. Nada, 5 metros do terreno dele seria comido. Isso, o terreno dele tem 10 metros de frente. Então, ele ia perder metade do terreno dele, praticamente. Imagine só a situação que ele esteve. Ou eu faço um retaludamento aqui, perco 5 metros de área útil do meu terreno, ou construo um muro de arrimo. Claro que ele não ia perder 5 metros do terreno e ficar apenas com uma casa estreitinha. Então ele resolveu fazer um muro de arrimo. Sabe quanto ficou o muro de arrimo dele? Quase 30 mil reais, coitado. Então, assim, horrível, horrível. Ele precisou gastar uma grana absurda, pegar e fazer empréstimo. Por quê? O muro de arrimo, ele não vai perder a área útil ali, ele vai ganhar os 5 metros dele, mas é muito caro, né? Então, tanto para corte, aterro, transporte de terra ou para construção de estruturas de contenção, há realmente aí a preocupação, porque se gasta muito dinheiro com isso, né? Muito dinheiro mesmo. A não ser que você vai partir para a construção de muros de contenção utilizando pneus, terra ou saco de cimento, né? Aí é outros 500 também. Saco de terra com cimento. Isso também vai depender do solo, né? A resistência do solo ali. Mas o pessoal nem tá nem para isso não. Principalmente se tratando aqui de pequenos empreiteiros. O pessoal não vai fazer estudo de solo, sondagem, não leva para laboratório para verificar a física do solo, nem nada. Mas totalmente depende mesmo, né, da estrutura física do solo, da composição granulométrica de cada solo. Beleza. É isso aí. Bom, do lado esquerdo aí nós temos um exemplo de um platô comum, né, uma plataforma simples, onde a casa foi alocada sobre um platô simples, onde deve ter tido corte e aterro, talvez uma movimentação mista, né? Uma seção mista. E do lado direito, o que nós chamamos de platô escavado ou encravado. É como se você imaginasse que a casa foi encaixada, né? Encravada no corte que você executou para poder realizar a construção desse platô, né? Também aproveitando aí a topografia do terreno. Um exemplo muito bonito aí da arquitetura aliada à topografia, né? É de encher os olhos. Eu acho muito bacana isso aí. Então, olha só, nós temos que ter essa visão clínica, né? Temos terrenos em aclive, terrenos em declive. E aí, aonde é que nós vamos colocar a nossa casa? Tem aqui o nível da rua. Obviamente, se a gente trabalhar com terrenos de aclive, nós temos preocupações distintas do que aquelas na qual nós vamos instalar uma edificação em um declive. São preocupações diferentes. Preocupações em termos de sustentação da edificação. O platô em declive, ele tem características diferentes do platô em aclive, porque corte ele gera uma desestabilização do solo que é menor do que a desestabilização de aterro. Então, o aterro ele desestabiliza muito mais o solo, apesar da compactação ser maior, há aí a possibilidade de haver um desmoronamento muito maior em áreas de aterro do que em áreas de corte, né? Nós vamos falar sobre isso mais adiante, porque quando a gente retira o solo,
nós temos um fator de empolamento. O que é isso? O empolamento é quando o volume de solo cortado ele se expande. Todo solo, quando é cortado, quando é retirado, você não tem como mais enfiar aquela mesma quantidade de solo naquele buraco lá, porque o solo expandiu. Ar, né? Muita massa de ar entrou nos microporos desse solo. Então, toda vez que o solo é desestabilizado e cortado, há uma ampliação no volume, né? Um aumento de volume nesse solo que nós chamamos de fator de empolamento. Então, nós temos que conhecer esses conceitos para poder saber como construir em aclive ou como construir uma plataforma em declive. Nós vamos ver tudo isso ao longo dessa aula e da aula de terraplanagem, corte e aterro também. Então, tá aí, ó, o terreno em aclive, onde nós temos uma edificação que foi encravada, né? E aqui um terreno aproveitando a topografia natural em declive, de forma escalonada também. E sobre áreas de risco? Né? Taludes em áreas de risco de desabamento, por exemplo. Às vezes é necessário retaludar, ou seja, fazer novos cortes ou aterros para diminuir a inclinação da barreira e reduzir o risco de desabamento. A barreira precisa ser protegida pela vegetação ou por revestimentos artificiais e ter canaletas para garantir que as águas da chuva não se infiltrem no solo. Então, de antemão, eu já dou um toque aqui, ó. Vai retaludar, vai construir aqui, ó, um talude. Você precisa se preocupar com as canaletas que vão receber as águas das chuvas, para que essa água não percole no solo e não cause uma desestabilização no talude. É importante nós termos o destino correto, né, para o local correto dessas águas que são recebidas pela chuva, através da chuva, né? Além disso, é importante a gente colocar uma vegetação ou artificial, uma superfície artificial ou uma vegetação natural aí para poder conter o talude. O pessoal tem usado muito também material sintético, né? Algumas mantas que causam maior agregação do solo aqui. Então, mas não necessariamente, você pode plantar gramas, né, com um sistema radicular mais profundo, como eu já falei, que além de dar uma estabilidade no solo, ele vai ajudar também na absorção da água aí de forma mais sutil, né, mais singela, mais suave. Não vai haver uma percolação tão severa, né, tão abrupta. Então, tudo isso é importante quando no que tange taludes, construção de taludes em áreas de risco. Agora uma pergunta para vocês aí. Me respondam. Onde que é mais necessário a construção de estruturas de contenção? Eu já comecei a dar um pitaco sobre isso, já falei nos slides anteriores, mas eu faço uma perguntinha aqui agora. Ó. Vocês acham que cabe mais a construção, por exemplo, de um muro de arrimo numa seção de corte ou numa seção de aterro? De aterro. De aterro? Por quê? Esse de corte aqui, né, que tá mais risco. Como é que é? A Zena falou que é de aterro. Sandro? Isso, é porque você falou que o risco dele maior, não é? Dele desmoronar? Do aterro? Exatamente, Zena. É isso aí. Deu para ver que você está com o ouvido antenado aí. Maravilha, prestando atenção. Exatamente isso. Aterro. Por que a seção de aterro, ela cabe melhor nela um muro de contenção? É mais provável que você vai construir um arrimo na seção de aterro, porque o solo natural, vamos supor que nós retiramos aqui, ó, retiramos uma quantidade de solo, né? Teve um corte, construímos esse talude de corte. Apesar de nós observarmos uma superfície, uma linha tênue de desestruturação do solo, nós sabemos que naturalmente esse solo possui agregados mais estáveis. É um terreno natural. Então há uma maior estabilidade no terreno natural aqui, porque ele não foi mexido. Ao passo que quando nós aterramos o talude,
Obviamente que as máquinas pesadas e rolos compactadores aqui promovem uma super, hipercompactação do solo, muito maior do que aqui. Há uma observação, sim, de maior compactação de solo aqui do que aqui. Quando a gente realiza teste de Proctor, né, que é o equipamento de compactação, a gente vê que esses solos são extremamente compactados. Há uma expulsão aí de ar dos microporos e realmente o solo está muito compactado. Porém, não há uma estabilidade nos agregados. Pode haver uma maior possibilidade de desabamento aqui, no aterro, do que no corte, uma vez que ele é natural. Lembre-se, tudo que é natural é mais permanente, é mais longevo, né? Olha para você ver esses caras que tomam bomba aí, ó, os bombadão. Os caras não passam de talude de aterro, meu. São super durões, compactados, né? Duro na queda, mas não dura muito tempo se não tiver aí uma coisa para arrimar eles, né? Se não tiver um arrimo, se não tiver uma estrutura de contenção. Mas tudo que é natural é longevo, dura mais tempo, é mais estável. Então lembre-se sempre disso. Houve aterro, a preocupação deve ser maior. Tanto que os taludes de corte, eles costumam ser menos íngreme, mais íngremes do que os taludes de aterro. Então, o talude de aterro ele costuma ter uma inclinação menor, porque ele pode desabar, tem uma maior possibilidade, né, de desestruturação. E o talude de corte pode ser mais íngreme, porque ele é mais estável. Então, taludes de aterro devem ser menos inclinados que os de corte, em se tratando de solo colocado. Os aterros têm menos estabilidade do que os cortes, foi o que eu acabei de falar aqui, né? Fala, Sandro. Não, eu estou falando assim, mas isso é meio que no geral, né? Porque depende também depende muito da situação, né? Do campo ali, que às vezes Exato. você pode necessitar também do muro ali no corte, né? Dependendo da situação. Exatamente. Pode ser que no corte ali. No geral, É, se usa no aterro, né? Tipo assim, o aterro tem mais chance de desestabilização. Mas dependendo da exatamente. pode ser necessário, pode ser mais barato, digamos, no corte e aumentar, digamos, aí a área de aterro ali e jogar o Exatamente. talude mais para frente, né? Nós estamos falando de literatura, né? Estamos falando de livros, parte teórica. No campo é outros 500. Quando você chega lá, você vai encontrar situações que você vai ter que fazer o muro de arrimo num talude de corte. Já o talude de aterro não vai precisar, ele vai ser super estável dado a distância horizontal maior, né? Então, o aterro está bem suave. Agora, esse corte aqui está me preocupando. Vamos ter que construir aqui uma estrutura de contenção. Então, lá na prática, é outros 500. Mas, em geral, como regra de literatura, é isso que você falou. Quando você olha para um talude de aterro, atenção dobrada, né? Porque ali a gente sabe que é uma desagregação maior, né? Uma desestabilização, apesar da compactação ser maior. Então, realmente é algo a se abrir os olhos em relação ao aterro. Essa parte que você falou aí da composição dos agregados, a distribuição dele no solo, vai mais para outra aula, né? Parte de solos, que eu vou perguntar para a professora, porque é uma coisa que eu não sabia que faz sentido, né? Tipo assim, para mim, o talude de aterro seria bem melhor do que o natural, exatamente por essa questão, ele ter uma compactação muito maior, assim, ser um solo, digamos assim, mais rígido, né? Eu pensava que ele suportaria mais. A lógica parece que é essa, né? Você fala, não, mas realmente, como está mais compactado, né? Pode ser que ele não vai desestruturar tão fácil quanto um solo natural. Só que você tem que pensar que o solo natural ele faz parte de um todo, né? Pensa aí o todo que abarca aí o solo profundamente, até nas superfícies mais profundas do solo. Agora aqui no aterro não. Você vai imaginar algo que foi artificialmente colocado aqui, há uma compactação do solo aqui, mas nessa linha de cisão, bem aqui, essa linha tênue, ela não está tão colada quanto o terreno natural é, né? Ele é um todo aqui, ó, o terreno natural. Agora aqui o artificial, nós temos uma linha que
pode haver um deslizamento de todo esse componente aqui, ó, foi colocado, né? Pode haver o escorregamento dele, né, vamos dizer assim. Então, há uma compactação maior, mas ele não é tão coeso às camadas naturais do solo aqui embaixo. Não há uma coesão tão grande, né? Bom, vamos falar de inclinação de taludes, então. A inclinação do talude ele pode ser expresso também pela relação distância vertical, distância horizontal, que é o V sobre o H aí, né? Entre os catetos vertical e horizontal de um triângulo retângulo. Um talude na proporção 1:2 significa que a cada 2 metros na horizontal, teremos aí 1 metro na vertical, que é esse exemplo aqui, ó, de 1:2. 1 metro na vertical, 2 metros na horizontal. Mas nós temos aqui também um exemplo do talude de 2 metros na vertical por 1 na horizontal. Um talude extremamente íngreme, né? Aqui é o exemplo do 3:2. Aqui 1:1, que é o 100%, né, de declividade, ou 45 graus também, é a mesma coisa. Né? E aqui o talude 2 na vertical, 3 na horizontal. Vocês já conhecem essa fórmula bem, né? A porcentagem que corresponde à inclinação é obtida por essa fórmula, que é a distância vertical sobre a distância horizontal vezes 100. Nós temos a declividade aí dada em porcentagem. Então, olha só, a representação gráfica dos taludes é dada dessa forma aqui, ó. Então, eu tenho aqui a representação em desenho, de forma gráfica, mas desenhado aqui. Então, tem a crista, o pé do talude, né? A base dele, distância vertical, distância horizontal. Esse aqui é um talude 1:1 de 45 graus. Observe aqui, ó, que a representação gráfica computacional ela é dada dessa forma aqui, ó. A crista está representada aqui pela crista, a parte mais alta do talude. A base, parte mais baixa do talude, está representada aqui na parte mais baixa, que é a base ou pé. E a declividade, ela cai, né? Ou há o caimento da declividade da esquerda para a direita. Então, parte mais alta, parte mais baixa. Parte mais alta, parte mais baixa. Como que a gente sabe aonde que é a crista e onde que é o pé ou a base numa representação gráfica? Quando nós temos a aproximação desses tiques aqui, tiques são essas linhas, né? São essas arestas. Quando elas estão mais próximas, coladas à extremidade, isso significa que a crista, a parte mais alta do talude, está aqui, ó, concentrado, onde os tiques estão concentrados. Então, a água das chuvas escorrem nesse sentido. No sentido da crista para a base ou pé. Se fosse o inverso, a água escorreria daqui para cá, né? Então, algo a ser observado, porque nós vamos construir, numa atividade prática, um talude de forma gráfica, e a gente vai ter que construir os tiques para sabermos qual é o movimento das águas, né, ao escorrerem por esse talude. Essa aqui é a representação no AutoCAD de uma estrada entre 2 taludes. Então veja que nós temos a estrada aqui, uma rodovia. Nós vamos construir isso aqui depois, tá? No AutoCAD. E aí nós temos o talude do lado esquerdo e um talude do lado direito. Então veja que, fazendo então a construção dos taludes, nós observamos que os tiques estão mais próximos dessa extremidade aqui da rodovia. Então aqui nós temos a crista do talude e aqui temos a base ou o pé do talude. Então a água da chuva escorre desse topo para essa região mais baixa, região mais alta, região mais baixa. Aqui nós estamos vendo então uma visão em planta, né, gente? Uma visão panorâmica em planta. Parte mais alta do talude,
parte mais baixa do talude, onde a água escorre. E veja aqui agora, do lado direito, nós temos o talude da parte de cima, né, dessa rodovia. Então, os tiques estão mais próximos daqui, portanto, aqui é a crista e aqui é a base ou pé do talude. Então, as águas escorrem daqui para cá. E se as águas, não havendo canaleta, não havendo sistema de drenagem, se as águas atravessam a rodovia, elas vão continuar escorrendo daqui para cá. Então, esse é o movimento das águas, daqui para cá. Região mais alta, região mais baixa. E a rodovia passando aqui no meio. Nós vemos isso claramente quando estamos viajando nas rodovias, né? De um lado temos lá um talude, uma encosta, do lado direito, por exemplo, e do lado esquerdo uma pirambeira, um talude também, onde foi realizado aí um corte, né? Parte mais alta da crista, que é a crista, e aqui a parte mais alta, que é a crista também. Então, nessa representação, a gente pode ver aqui a construção desse platô, um platô retangular. Conseguimos as curvas de nível por interpolação, elas estão construídas, mas nós queremos levantar, então, essa plataforma e, obviamente, retirar essas curvas de nível, porque a gente determina uma plataforma numa cota X. A cota do projeto, que é a altura média, né? Que é a cota de passagem, nós queremos a cota de número 71. Ok. Então, nós vamos ter que realizar alguns procedimentos, que a gente vai chamar de método de offset, para poder construir, então, as linhas de offset dos taludes e retirar essas curvas de nível, já que tudo isso aqui vai ter uma cota apenas. Então, nós teremos que retirar essas curvas de nível através de corte e aterro para padronizar essa plataforma, deixar com uma cota apenas e gerar esse platô para receber, então, a edificação. Agora, aqui nós temos os taludes, então, a construção dos taludes de forma gráfica. Nós vamos fazer um exercício desse aqui na nossa aula com o software AutoCAD. E vocês vão observar, então, que aqui nós temos um talude, na qual os tiques estão aqui mais próximos dessa extremidade. Então, aqui tem a crista e aqui nós temos a base ou pé. Portanto, aqui nós temos o exemplo típico de corte, né? Um talude de corte. Foi realizada uma escavação do lado de cá para que tenhamos uma plataforma horizontal aqui. Aqui nós temos um exemplo típico de aterro, um talude de aterro, porque a crista está mais próxima aqui da base do platô. Então, houve aterro aqui. Aqui também nós temos um talude de aterro. Aqui também aterro. E aqui um talude de corte. Enfim, essa plataforma possui a mesma cota, porém, os tipos de construção de taludes foram diferentes nos seus métodos, né? Foram realizados aqui, obviamente, movimentações de corte de aterro e seções mistas, né? Onde foi utilizado tanto corte quanto aterro. Temos aqui a representação gráfica também desses taludes. Aqui, mais uma vez, os tiques na parte de cima, mostrando, então, que nós tivemos aqui um corte, um talude de corte, e aqui o talude de aterro sobre a nossa plataforma. Os tiques estão próximos aqui da linha limítrofe da plataforma, portanto, talude de aterro. E aqui, os taludes de corte num canteiro de obras, por exemplo, né? Então, tem um canteiro aí, e o talude construído aqui nos mostra que foi um talude de corte. Bom, essa é uma questão da prova modular D3, né? Que nós chamamos de avaliação institucional D3, a modular. Observe aqui como que eles colocam essa avaliação, a parte de taludes, né, e plataformas na questão da modular, né? Eu não sei se vocês têm ainda ou terão esse semestre avaliação modular. Se eu não me engano, acho que vocês não têm, né? Parece que o pessoal da arquitetura, lá na turma 1C,
é que vão ter essa disciplina. Mas deixa eu passar para vocês uma vez, mostrando aqui como que a UNA aborda essas questões na modular. Olha só, uma questão. Os muros de arrimo, assim como os taludes, são estruturas de segurança projetadas para conter possíveis movimentações de solo em terrenos inclinados, dando estabilidade ao lote. A adequação de terrenos inclinados, seja aclive ou declive, para a implantação de edificações, geralmente demanda a execução de terraplanagens, cortes e aterros, para que se consiga uma superfície plana, chamada de platô ou plataforma. É tudo isso que a gente viu na aula até então, né? Os cortes e aterros geralmente acentuam as inclinações do terreno, tanto na crista de aterro, quanto na linha de base do encontro da plataforma com o corte. Para a estabilização do solo, nesses casos, se faz necessária a construção de taludes ou muros de arrimo. Nós vamos ter a nossa aula específica sobre muros de arrimo, tá ok? Nós vamos ter uma aula completa sobre muros de contenção. Quando eles apresentam mais de 100% de inclinação em relação ao plano do horizonte, se faz necessário um muro de arrimo. Ou seja, 45 graus acima disso, ou 100%, a gente já tem que abrir o olho aí para construção de muro de arrimo. Há uma indicação já, né, para a construção de arrimos, que é possível de ser implementado com até 90 graus de inclinação, o que permite, portanto, um maior aproveitamento da área total do lote em relação aos taludes, que possuem inclinações de até 100%. É o exemplo típico do meu amigo lá, né? O que essa questão está falando é exatamente isso. Meu amigo optou pela construção de um muro de arrimo, que vai ter 90 graus de inclinação, ou seja, ele é perpendicular com o terreno, e haverá um aproveitamento maior do terreno, né? Diferentemente de alguém que opta por um talude. Há uma perda considerável quando a pessoa opta pela construção de taludes, né? Vou mostrar um exemplo aqui. Eu não cheguei a mostrar para vocês. Pode ser aqui mesmo, hein? Já já eu volto aqui para mostrar para vocês. Não vou mostrar agora. O que eu quis dizer no exercício é o seguinte. O meu amigo comprou um terreno aqui, ó, que tem 10 metros de frente. A partir daqui de cima já é um outro terreno, tá? Aqui é o terreno do vizinho. Ele comprou um terreno aqui embaixo, aqui, ó. Se o meu amigo retira esse solo aqui, esse talude, ele retira esse talude, manda o solo embora, né? E constrói um muro de contenção, um muro de arrimo aqui, ó, que vai segurar todo esse solo, vai sustentar então todo esse solo. Ele ganha aqui, ó, 5 metros de distância horizontal, mais 5 metros de distância horizontal, então ele tem lá os 10 metros de frente do lote dele. Se ele constrói o talude, ele perdeu metade do terreno. Tudo bem, é um processo mais barato, mas ele vai perder área edificante no terreno dele, né? Agora, se ele retira esse solo e constrói aqui um muro vertical, um muro de arrimo, uma contenção, ele ganha todo esse espaço do terreno aqui. É exatamente isso que o exercício está falando, né? A atividade acabou de afirmar isso aqui. Contudo, os muros de arrimo são soluções muito caras, muito mais caras, né, que os taludes, que aumentam consideravelmente os custos totais da obra, sendo necessário o cálculo adequado dos custos e benefícios para a melhor tomada de decisão. Considerando o contexto acima, avalie as seguintes asserções e a relação proposta entre elas. Primeira asserção: os muros de arrimo são as soluções mais adequadas apenas para pequenos lotes. Está aqui uma falácia. Muita gente fala no mercado aí, não, porque muro de arrimo é adequado, é válido apenas para pequenos lotes, pequenos terrenos. É muito caro e não compensa construir em áreas maiores. Será mesmo?
Isso depende. Depende muito do cliente, depende da bala na agulha do seu prospecto, né? Vai depender muito. Então, você não pode afirmar que muro de arrimo é utilizado apenas para pequenos lotes, né? E que necessitam do maior aproveitamento possível da sua área. Isso sim, né? Segunda asserção. Por quê, né? A resposta. Então, por que os muros de arrimo são as soluções mais adequadas? Errado isso aqui. E que necessitam do maior aproveitamento possível da área. Porque, apesar dos taludes demandarem um custo consideravelmente inferior, certo? Para a sua implantação em relação aos muros de arrimo, ok. Eles ocupam uma área significativa do lote, o que é dado em função do seu limite máximo de inclinação permitido, ou seja, 45 graus. Está certa essa questão. Então, a respeito dessas asserções, assinale a opção correta. A asserção 1 é uma proposição falsa e a 2 é uma proposição verdadeira, né? Vocês vão fazer a modular em topografia esse semestre ou não? Alguém me responda aí. Ou vocês já passaram dessa fase? Não, a gente não tem modular mais, não. Agora é só no último semestre, eu acho, se eu não me Só engano. no último período agora, então. É. Entendi. Entendi. Que bom, hein? Graças a Deus, o pessoal não... Que ótimo. O povo não aguenta mais, o povo que está no 4A ali, mais ou menos, no quarto período, já não aguenta mais ver modular na frente deles. Bom, enfim. Então, meus queridos, em um talude de 45 graus, ou seja, uma rampa 1 para 1, como vocês estão vendo aqui, ó, que é bem essa representação aqui, ó, a cada metro de desnível haverá a perda de 1 metro na distância horizontal do terreno. Essa distância é chamada de offset. Olha isso aqui, ó. Essa distância horizontal de um talude, que vai fazer com que haja a separação da crista e do pé do talude, né? Através dessa distância horizontal, isso é chamado de offset da rampa. É esse afastamento. Em topografia, tudo que é offset é referente a um distanciamento, né? Um afastamento, uma distância de um ponto até o... vamos botar um offset ali. O que é isso? Vamos colocar um ponto de distância, né? Um afastamento do acostamento ou um afastamento do passeio. Então, o offset é esse afastamento da rampa, no caso aqui 1 metro, quando há um desnível, né, de 1 metro também. E aí nós temos a declividade em 45 graus, né? Portanto, uma inclinação aqui de 100%, né? Então, sempre 1 para 1 é 45 graus, né? Se há um desnível de 5 metros, haverá a perda de 5 metros de offset também. Observação. Em geral, rampas de corte têm inclinação de 1 metro para 1 metro. E rampas de aterro têm inclinação de 1 metro para 1,5 metro, que é esse caso aqui, ó. Como eu falei para vocês, as rampas de aterro, elas costumam ter uma declividade menor, justamente pelo fato de poder acontecer um desmoronamento, né, maior. Há uma propensão maior, porque é uma desestabilização quando se trata de um talude de aterro. E aí nós ampliamos um pouco mais a distância de offset da rampa, no caso aqui 1,5 para 1, né, tendo aí 34 graus de inclinação. Isso aqui são indicações, né? Indicações. Obviamente que em alguns casos já vi o pessoal colocar inclinações maiores do que essas, mas a literatura nos coloca esses limites como sendo seguros para se trabalhar. 45 e 34. Mas pode variar, obviamente, dependendo da equipe, do projeto e do tipo de solo. Ok. Implantação de um platô simples. Como que nós fazemos para implantarmos um platô simples? Primeiro passo, nós temos que definir como será o nosso platô, fazer a alocação do nosso platô. Para fazermos isso,
nós vamos determinar aonde nós queremos colocar a nossa plataforma e precisamos ver por onde as curvas de nível passam que estarão cortando essa plataforma, porque a gente vai saber o quanto nós vamos ter que cortar, o quanto que a gente vai ter que aterrar. Aí nós precisamos determinar uma curva de nível que será a curva que nos dará a altura média, ou que nós chamamos de curva de passagem, né? Ou a cota de passagem. Então a gente destacou nesse exercício aqui, nesse exemplo, a curva 71. Porque entendemos que essa curva 71 é o ponto médio, é a altura média desse terreno. Eu vou mostrar para vocês na aula de terraplanagem, de corte a aterro, como que a gente acha a altura média de um terreno. Então nós encontramos a curva 71 e dissemos, olha, a curva 71, ela é exatamente a cota de passagem do nosso terreno. Por quê? As curvas mais altas, 72, 73, 74, sofrerão corte. E as mais baixas, 70, 69, né, e por aí vai, vamos parar aqui na 69, né, sofrerão aí o aterro, né, porque estão mais baixas. E aí nós descobrimos que do nosso terreno inteiro, a curva 71, ela é o nosso ponto médio aqui. Determinamos, então, a curva 71. O que nós fazemos? Segundo passo, nós vamos fazer a resolução dos cortes. Então, nós vamos traçar a linha de offset correspondente à curva 72. Como que a gente faz aí essa linha de offset? A gente traça ela, então, pegando aqui a partir de 1 metro, obviamente, né, que nós temos uma separação, um distanciamento, linha de offset aqui de 1 metro, porque é um talude de 1 metro, né, de distância de offset. Então, a proporção aqui é 1:1, 1 distância vertical, 1 distância horizontal, 45 graus ou 100% de declividade da rampa. A gente faz então aqui o traçado a partir da curva de 72, fazendo os contornos da nossa plataforma até atingir a curva de nível novamente aqui do outro lado, a curva de nível 72. Esse traçado da linha de offset, ele vai depender da forma geométrica que você decidiu para instalar o platô. Pode ser que você tenha decidido instalar um quadrado, ou um triângulo, ou um retângulo, um trapézio, enfim. Seja o que for, uma figura talvez disforme, né? Uma figura geométrica irregular, por exemplo. Enfim, independente de como seja, essas linhas de offset precisam acompanhar, então, os alinhamentos dessa plataforma. Beleza, nós construímos, então, aqui o traçado da linha de offset. O que a gente faz? Retificamos a curva de nível correspondente à cota 72. Então, olha o que a gente fez. Simplesmente retificamos ela. Portanto, tiramos aqui a curva de nível, porque o platô estará na cota 71. Então, não há aqui mais a cota 72, uma vez que haverá corte, né, nessa plataforma. Então, continuando o segundo passo, traçar a linha de offset correspondente à curva 73 agora. Então, nós tomamos aí 1 metro de distanciamento, né, devido a ser uma correspondência de 1:1, esse talude, e traçamos, então, a linha de offset da cota 73. Então, aqui, ó, de 73 até aqui, na cota 73, aqui, ó. O que a gente faz, então? Retificamos a curva correspondente à cota 73. Depois, nós traçamos a linha de offset correspondente à curva 74. Mais uma vez, respeitando o distanciamento do offset de 1 metro, a gente, então, traça
a linha de offset da curva 74 de um lado até outro, né? Até tocar a extremidade do outro lado, acompanhando toda a plataforma, o platô que nós estamos construindo. Fazemos a retificação da curva 74. Próximo passo, traçamos a linha de offset correspondente à curva 75 agora. Mais uma vez, procedemos o distanciamento de 1 metro, acompanhamos o contorno das linhas de offset até tocar nas extremidades da cota 75, da linha referente à cota de 75 metros de altitude, ou de cota, né? Portanto, feito isso, nós suprimimos essa linha, né? Retificamos a curva 75 e temos aí a construção. Estamos construindo, então, a rampa. Essa é a representação gráfica da rampa do talude que nós estamos construindo, né? Portanto, aqui, um talude de corte. Haja visto que nós decidimos colocar a nossa plataforma na cota 71 e estamos retirando o solo das cotas superiores, né? 72, 73, 75. E agora, o que a gente faz? Traçamos a linha de offset correspondente à curva 76. Então, a gente pega a extremidade aqui da curva 76, distanciamento de 1 metro, e encostamos aqui novamente na curva 76. Fazemos a retificação da curva e depois partimos para traçar a linha de offset correspondente à curva 77. Ligamos uma extremidade até a outra, sempre respeitando 1 metro de distanciamento do offset e retificamos a curva 77. Ok. Por fim, aqui, nós traçamos a linha de offset correspondente à curva 78. Ligamos os dois pontos, respeitando a distância de 1 metro e, por fim, retificamos a curva 78. Assim, nós temos a composição das linhas de offset que vão nos dar a rampa do nosso talude de aterro, que estão contidos nesse lado direito da nossa figura, da nossa plataforma. Temos aí as curvas em corte agora, que serão retificadas. Para fazermos isso, uma vez que nós temos aqui do lado direito já as curvas de aterro retificadas, partimos para as curvas em corte, que serão retificadas, né? Fazemos o quê? Eu falei o contrário, né, gente? Agora que é a resolução dos aterros. Agora que nós estaremos aterrando. Aqui nós estamos cortando, o solo está acima de 71 metros, então nós estamos cortando e aqui nós estamos aterrando. Ninguém me corrigiu, ninguém falou nada. Vamos lá. Mesmo procedimento. Achei estranho, mas não falei nada, não. Então, se você me visse aqui onde eu estou agora, você ia estar rachando os bicos de rir. Eu estou em pé, me simulando que estou na sala de aula. Eu percebi que eu me dou melhor assim, em pé, como se eu estivesse falando para um público, do que sentado numa poltrona durante 3 horas, né? Com a poupança pregada na cadeira, não dá certo, não. Então eu estou andando de um lado para o outro, nem olho para a tela direito, né? Eu olho só quando eu vou mudar aqui de slide. Mas é isso, vamos lá. Agora é a resolução dos aterros. É o mesmo procedimento, passo a passo, né? Só que agora referente àquilo que nós teremos que aterrar, porque a plataforma que nós estamos construindo está num nível superior ao terreno natural. A plataforma está a 71 metros, o terreno natural está em cotas mais baixas. Então vamos fazer os aterros. Traçamos a linha de offset correspondente à curva 70. Está aqui, ó. Vamos traçar o offset tocando nas extremidades da curva 70, respeitando o distanciamento de 1 metro. Retificamos a curva de 70 metros. Vamos então proceder com o traçado da linha de offset correspondente à curva de 69 metros. Tocamos aqui 1 metro de distanciamento, né, do offset, tocamos a curva 69 até tocarmos a outra extremidade da curva 69.
retificamos a curva 69. Vamos fazer o traçado da linha de offset da curva 68 agora. Espaçamento aí de 1 metro. Lembrando uma questão, gente. Se nós temos aqui as linhas de offset de corte de 1 para 1, 45 graus, nós temos que respeitar as linhas de offset de aterro de acordo com a segurança que nós queremos. Portanto, se nós temos aqui um modelo de 1 para 1,5, né? Ou um pouco mais do que isso, ou se você quiser colocar 30 graus, né? Algo menos íngreme para poder acompanhar as rampas de aterro, obviamente, construindo isso aqui no AutoCAD, essas rampas serão mais afastadas umas das outras, porque é menos íngreme, né? Nós temos uma distância horizontal da linha de offset maior, porque se trata de aterros. Uma rampa de aterro, ela é menos íngreme do que as rampas de corte. Então, justamente por isso que você pode observar que nós temos uma rampa mais próxima, né? Linhas mais próximas de offset, e aqui linhas mais afastadas. Então, vamos traçando aí a linha de offset da curva 68 e retificando a curva 68. Vamos traçar a linha de offset correspondente à curva 67, retificar a curva 67, e aí nós temos curvas em aterro também retificadas. Fazemos então a supressão, né? Suprimimos essa linha da curva de nível 71, a interseção da curva 71 com o platô 71, já que estamos tudo em casa, em família, né? Tudo na cota 71, esse platô inteiro aí, nós podemos suprimir essa linha 71, como eu estou mostrando para vocês. Suprimimos. E aí no quarto passo, nós temos a conformação dos taludes. O que é isso? Nós vamos unir as interseções das linhas de offset com as curvas de nível e, em seguida, as interseções entre as faces dos taludes. Como assim, Guilherme? Bom, vou mostrar para vocês aqui agora. Ó. O que é isso? Nós vamos traçar aqui linhas que vão ligar esses pontos de encontro do offset com a linha natural do terreno, né? Com as curvas de nível, e vamos gerar aqui bissetrizes, que serão aí pontos de ligação para que a gente possa conformar os taludes. O que eu quero dizer é isso aqui, ó. Nós fazemos então a ligação da cota 71 aqui, que está justaposta, né, à nossa plataforma, nosso platô, e vamos ligando aos pontos de encontro da linha de offset com a curva de nível do terreno, com a linha do terreno. Fazemos a ligação dos pontos de offset com o terreno. Mais uma vez, ligamos aqui embaixo, né, essas linhas de offset com as curvas de nível, unimos essas interseções. E aqui, no finalmente, nós podemos simplesmente prolongar, né, além do 78 aqui, as arestas. Prolongamos as arestas e ligamos aqui os pontos. Fazemos o quê? Fazemos a ligação das bissetrizes que fazem face ao platô. Agora realizamos o mesmo procedimento do lado de lá. Fazemos a ligação da união, né, das interseções das linhas de offset com as curvas de nível, tanto em cima quanto embaixo. Prolongamos aqui as arestas, simplesmente fazemos o prolongamento, a continuidade. Fechamos aqui e construímos aí as bissetrizes, né, para ligar esses pontos aqui. Show! Temos então agora que realizar o quinto passo, que é a indicação do sentido de escoamento das águas pluviais, para onde as águas das chuvas irão escorrer. O que nós fazemos é achurar as cristas, né, ao nosso platô, fazer
exatamente aqueles tiques, né, que eu falei, né? Seja nos taludes de corte, né? E do platô aos pés nos taludes de aterro. É colocar os tiques mais próximos da crista, no caso do talude de corte, e os tiques colocá-los aqui bem em cima da nossa plataforma, né? Colada à plataforma, no caso de um talude de aterro. Então vamos lá. Essa é a crista, a parte mais elevada de um talude. Aqui está a parte mais elevada do nosso talude. Nós vimos que fizemos lá um corte, né? Para instalarmos essa plataforma, realizamos cortes nesse caso aqui. Portanto, temos a crista, que é a parte mais elevada do nosso talude. E do lado esquerdo, nós temos o pé, que é a parte mais baixa do nosso talude. Assim, teremos as águas pluviais escorrendo, então, nessa direção, né? Elas vão correr nessa direção aqui, ó, da parte mais alta da crista para a nossa plataforma. E da nossa plataforma, parte mais alta aqui, para o pé, né? Para a parte mais baixa do talude. Certo? Fizemos a indicação, então, das águas da chuva, como que elas correm, né? O sentido de escoamento. E aí a gente já pode determinar, então, os tiques, né? A crista, o que é crista e o que é pé. Então, aqui, mais próximo da crista, nós temos os tiques, mais próximos uns dos outros. E aqui, a parte mais alta da nossa plataforma. E aqui a parte mais baixa da nossa rampa, do nosso talude, né? Assim, nós construímos, então, a nossa planta de terraplenagem, né? Muito simples. Esse é o processo manual, né, analítico, como que a gente constrói isso na mão. Obviamente, nós temos um processo automatizado através de software. Nós vamos trabalhar com ele mais à frente, né? E aqui eu mostro para vocês uma maquete de taludes de seção mista. É uma maquete que mostra a plataforma construída, né, através de uma seção de corte e aterro, mostrando que aqui houve corte. Então temos uma rampa de corte, o talude de corte, e que o talude de aterro. Houve a necessidade de colocação de terra para que essa plataforma tivesse, então, uma só cota, né, fosse homogênea. E aqui eu mostro para vocês um vídeo de como nós realizarmos a conformação dos taludes através do método de offsets, que é basicamente esse vídeo que eu mostrei para vocês. Como nós estamos com tempo, estou vendo aqui, eu não vou começar o nosso próximo assunto, que ele vai me gastar pelo menos 1 hora, que é a parte de corte, aterro, cálculo de volumes, uma parte bem densa, né, com cálculos, e eu não vou começar agora, caso contrário a gente vai extrapolar a nossa aula, né? Então eu vou mostrar para vocês esse vídeo, que é basicamente um resumo, né? Ou ela dá alguns detalhes a mais, mas é a parte animada daquilo que eu acabei de mostrar para vocês, né? Deixa eu compartilhar a tela aqui. Guilherme, antes de você Diga. compartilhar a tela aí, Fala tudo. tira uma dúvida meio boba aqui. Sim. Tem alguma diferença em terraplanagem e terraplenagem? Tem uma leve diferença. Apenas uma letra A que se troca pela letra E. Mais nada, Tulhão. É a mesma coisa, viu? Ah, não, então beleza. É só os modos de falar. Entendi. Eu também tinha Obrigado. essa dúvida anos atrás, mas é isso. É apenas a diferença no jeito de se falar. Ok. Deixa eu compartilhar aqui com vocês, então. Esse vídeo, cadê? Vai estar onde, hein? Tá aqui, ó. Vamos lá. Nesta videoaula, vamos apresentar o passo a passo para a definição da planta de offset pelo método gráfico. Primeiro passo, locação do platô. Posicionar o platô tendo como diretriz principal Aumenta o som, não tá escutando não. o nível de acesso da rua ao terreno
declividade existente e o equilíbrio entre volumes de corte de aterro. A partir do posicionamento do platô em relação ao lote, estudar a melhor relação entre corte e aterro. Supondo o platô inserido na cota 853, repare no maior volume de corte em relação ao aterro. Em uma situação real, este fato poderia significar que muita terra seria retirada do lote. Supondo o platô inserido na cota 857, repare no maior volume de aterro em relação ao corte. Em uma situação real, este fato poderia significar que muita terra seria adquirida externamente ao lote. Por fim, supondo o platô inserido na cota 855, repare no equilíbrio entre a área cortada e a área aterrada. Isto pode significar o melhor aproveitamento, dentro do próprio terreno, da área de terra que foi cortada. Segundo passo, interpretação das características do terreno. Compreender quais curvas de nível conformarão taludes de corte e de aterro, a partir da interpretação das características do terreno. Terceiro passo, resolução gráfica dos taludes de corte, linhas de offset. Traçar a linha de offset correspondente à curva 856. O offset será definido em função da geometria do platô. Nos taludes de corte será considerado como fator de segurança a ordem de grandeza de 1 para 1,2, ou seja, a cada 1 metro na vertical desloca-se 1,2 na horizontal. Logo, sendo a diferença de altura entre as curvas de 1 e 1 metro, a linha de offset terá uma distância horizontal de 1,2. Interromper a linha de offset que foi retificada da curva 856 no ponto de interseção com a curva de nível original do terreno. A retificação da curva faz com que o caimento do terreno seja constante ao longo do comprimento do talude de corte. Traçar em sequência a linha de offset correspondente à curva 857. Interromper a linha de offset que foi retificada da curva 857 no ponto de interseção com a curva de nível natural do terreno. Traçar em sequência a linha de offset correspondente à curva 858. Interromper a linha de offset que foi retificada da curva 858 no ponto de interseção com a curva de nível natural do terreno. Traçar em sequência a linha de offset correspondente à curva 859. Interromper a linha de offset que foi retificada da curva 859 no ponto de interseção com a curva de nível natural do terreno. Visualize a diferença entre as curvas retificadas, referentes ao talude de corte, e as curvas originais, na parte a ser aterrada. Quarto passo, resolução gráfica dos taludes de aterro, linhas de offset. Traçar a linha de offset correspondente à curva 854. O offset será definido em função da geometria do platô. Nos taludes de aterro será considerado como fator de segurança a ordem de grandeza de 1 para 1,5, ou seja, a cada 1 metro na vertical desloca-se 1,5 na horizontal. Logo, sendo a diferença de altura entre as curvas de 1 metro, a linha de offset terá uma distância horizontal de 1,5. Interromper a linha de offset que foi retificada da curva 854 no ponto de interseção com a curva de nível original do terreno. A retificação da curva faz com que o caimento do terreno seja constante ao longo do comprimento do talude de aterro. Traçar em sequência a linha de offset correspondente à curva 853. Interromper a linha de offset que foi retificada da curva 853 no ponto de interseção com a curva de nível natural do terreno. Traçar em sequência a linha de offset correspondente à curva 852. Interromper a linha de offset que foi retificada da curva 852 no ponto de interseção com a curva de nível natural do terreno. Traçar em sequência a linha de offset correspondente à curva 851. Interromper a linha de offset que foi retificada da curva 851 no ponto de interseção com a curva de nível natural do terreno. Traçar em sequência a linha de offset correspondente à curva 850.
interromper a linha de offset que foi retificada da curva 850 no ponto de interseção com a curva de nível natural do terreno. Visualize a diferença entre as partes das curvas que foram retificadas e aquelas que seguem naturais. O trecho da curva 855 que passa dentro do platô pode ser suprimido. Quinto passo, conformação dos taludes. A partir dos pontos de encontro da curva 855 com o platô, unir todos os demais pontos de encontro das curvas originais e seus respectivos trechos retificados no corte para a conformação da saia do talude neste trecho. A finalização da saia na curva 859 poderá se dar pela extensão dos últimos segmentos de reta a partir da curva 858. A partir dos pontos de encontro da curva 855 com o platô, unir todos os demais pontos de encontro das curvas originais e seus respectivos trechos retificados no aterro para a conformação da saia do talude neste trecho. A finalização da saia na curva 850 poderá se dar pela extensão dos últimos segmentos de reta a partir da curva 851. Traçar bissetrizes a cada aresta do platô para a conformação das linhas de interseção entre as faces dos taludes. Sexto passo, indicação do sentido de escoamento das águas pluviais. Repare como se dá a convergência nos taludes de corte e a dispersão nos taludes de aterro das águas pluviais. A achura que simboliza o sentido de escoamento das águas pluviais em um talude é feita partindo-se do ponto mais alto para o mais baixo. Nos taludes de corte, as partes mais altas são as cristas do talude, enquanto as partes mais baixas são os pés do talude, coincidentes com os limites do platô. Nos taludes de aterro, as partes mais altas são as cristas do talude, coincidentes com os limites do platô, enquanto as partes mais baixas são os pés do talude. Ok, então uma dupla explicação para vocês da conformação de taludes, né, pelo método de offsets. Agora, gente, quando acontecer de haver uma pedra no meio do caminho, há uma pedra no caminho, no meio do caminho uma pedra, como que a gente faz para construir o talude se nós temos uma barreira no meio do caminho, né? Coloco para vocês aí, ó, se algum obstáculo não permitir que o talude seja lançado até o ponto necessário para a sua projeção horizontal, devido ao quê? Devido a um muro, um outro talude, há uma barreira de impedimento, nós precisamos colocar um arrimo no pé do talude. Então, arrimar o pé do talude, né? Observe aqui, ó, nós temos obstáculos. Talvez aqui um muro, né? Separação de terrenos. Aqui talvez um outro talude, ou mesmo uma construção. E aí nós deveríamos estender, né, a rampa do nosso talude, mas foi impossível, fomos impossibilitados devido aos obstáculos. Então nós precisamos construir um muro de arrimo para garantir a estabilidade e que não haja movimento de massa devido ao centro gravitacional da Terra. Então nós colocamos aí essas estruturas de contenção que vão segurar essas paredes, né? Justamente porque não houve uma extensão suficiente dessa saia do talude. Então há uma necessidade de construção de muros de arrimos que estarão colados, né, adjacentes a esses obstáculos, como vocês estão vendo aí na figura. E aí temos a representação final em planta, como vocês estão vendo, o terreno com as curvas de nível, os caminhos, estradas, e aqui um campo de futebol e os taludes ao redor
do campo de futebol. Uma representação final em planta e em corte. Então, observe que aqui nós temos a nossa plataforma em planta e os taludes sendo representados graficamente em planta. E nós podemos representar esses taludes, obviamente, através de um corte, né? Um perfil longitudinal nesse caso aqui, ou um perfil transversal, dependendo de como você quer transeccionar, né? Fazer o seu transecto. Nesse caso aqui, mostrando pontilhado o que deve ser cortado. Aqui mostrando o que será aterrado no nosso projeto aqui, né? Então, aterro, corte, mostrando aqui as cotas da plataforma, né? A cota da base e a cota da crista, mostrando aqui como se comporta o perfil do terreno, por exemplo, vindo de B para A, por exemplo, né? Fazendo um corte direto aqui na nossa estrutura, né? E aí eu quero que vocês façam para mim um projeto de talude, que é uma atividade que vai valer ponto, né? Vocês podem fazer ela em grupo, pode ser o mesmo grupo que vocês utilizaram aí para a apresentação do artigo, né? Então pode usar essa mesma galera aí. E o que eu quero que vocês façam, na verdade, nesse projeto de talude, é fazer a conformação do desenho, como a gente está vendo abaixo aí. É o projeto dos taludes para o platô da edificação, conforme essa representação que eu estou mostrando para vocês aqui. Ó. Vocês vão usar taludes de 45 graus, então a relação 1 para 1, né? Vocês vão representar o corte AA, esse corte que eu estou mostrando aqui, ó, AA, e indicar as áreas de corte e de aterro. Assim como eu mostrei naquele perfil, né? Aqui atrás, aqui, ó. Mostrando as áreas que vão sofrer corte, as áreas que vão sofrer aterro. Vocês vão estar representando, então, através desse corte, desse perfil, o que vai ser cortado, o que vai ser aterrado. E vocês podem utilizar o formato A3 mesmo, né? Construam isso em uma folha A3, coloque o carimbo padrão, né, na sua folha, no seu desenho, e vocês vão colocar uma escala de 1 para 100. Vocês vão fazer o desenho na escala de 1 para 100. O terreno tem as seguintes medidas, de 30 metros por 20 metros. Então, é um retângulo, né? E o platô, vocês vão construir ele numa plataforma de 16 metros por 9 metros. Essas são as indicações do exercício aqui. Eu peço que vocês façam em grupo. Aqueles que têm mais dificuldade nessa parte de desenho e de visualização em planta, que eu sei que algumas pessoas têm essa dificuldade de visualizar em planta, em corte, o pessoal que tem uma facilidade maior, eu peço que, através de reuniões ao longo das semanas aí, ajudem o pessoal que tem um pouco mais de dificuldade a compreender, né, como que nós fazemos a interpretação gráfica dessas representações, né? E vocês têm aí até o nosso último dia de aula para fazerem esse projetinho de talude aí, tá bom? Podem entregar desde já, né? Obviamente, se já quiserem acelerar e enviar para o meu e-mail, fiquem à vontade, mas vocês terão aí até o último dia de aula para estar entregando isso em grupo, tá bom, meus queridos? Grupo de 5, 6 pessoas aí, o mesmo grupo que vocês utilizaram para a construção do artigo, para a apresentação do artigo científico. Então é isso. Né? Não tendo mais nada a falar, eu pergunto para vocês, alguma dúvida? Aqui não. Tudo tranquilo então, né? Beleza, maravilha. Hoje eu estaria apresentando a nossa terraplenagem, corte a aterro, mas como a gente estendeu por 1 hora, né? A gente foi começar a falar sobre taludes e platôs, era 8 horas da noite. Né? Então a gente deixa terraplanagem para um outro momento. Afinal de contas, já temos muito material aqui na aula de hoje também, né? Beleza, meus queridos? Estamos juntos. Vão descansar. Forte abraço e Deus abençoe vocês. Tamo junto. Boa noite, com Deus. Amém. Boa noite.
Boa noite a todos.